Olá, o que é intuição? Imagine que você se encontra em uma situação onde busca uma resposta. Consulta especialista, conversa com os amigos, expõe o problema para a sua família, consulta até mesmo inteligências artificiais e mesmo assim não encontra uma resposta satisfatória. Nesse ínterim, algo surpreendente acontece, algo que te deixa muito surpreso, de queixo caído, como dizem. Uma intuição ocorre. E quando você põe aquilo em prática, aquela ideia em prática, tudo dá certo, tudo funciona exatamente como você gostaria, ou até mais. Isso é intuição. Intuição não é uma simples ideia, não é baseado em pesquisas, em consultas, ela ocorre do nada. Você nem sabe de onde veio isso. E não é baseado em experiências passadas, não é um acúmulo de informações. E muitas vezes é uma informação nova. Acredito que a maioria das pessoas no mundo inteiro já experimentaram pelo menos uma ou duas vezes intuição. Você provavelmente já passou por essa experiência. E assim como eu, nesses 35 anos de prática de yoga, isso já aconteceu comigo várias e várias vezes, mas não tão forte quanto no dia 13 de abril de 2025. Foi num domingo às 23 horas. Apesar de estar já habituado com intuição, naquele dia me deixou surpreso. Foram horas e horas e muitas coisas aconteceram, muitas intuições. E uma delas deu início a esses episódios que eu resolvi lançar aqui no YouTube, intitulada O Desabafo de um Mestre de Yoga, o Despertar Sem Filtros. A sensação que eu tive na hora foi de alerta, de urgência, em comunicar aos professores, assim como aos praticantes de yoga, o fato de que o yoga está desaparecendo do planeta Terra. As pessoas tendem a transformar algo bonito, algo belo, algo transformador em comércio. Isso acontece em todas as áreas. É comum, é frequente, mas me dói no peito saber que isso está acontecendo com uma técnica que vem mudando o mundo há milênios e espero que continue assim. Ao longo de mais de 5.000 anos, muitos, mas muitos mestres comprometidos com essa filosofia transformadora dedicaram suas vidas para transmitir esse conhecimento. E nós, professores contemporâneos, temos a responsabilidade de preservar essa tradição milenar. No episódio 1, para além da postura rumo à transformação, eu faço um alerta quanto ao fato de você vir para a escola, realizar a sua prática e ela não termina ali no momento em que você vai para casa. É um processo contínuo,
onde você aplica as recomendações do seu mestre nas pequenas coisas. É um estado de alerta constante, de se auto-observar e ver se você continua agindo daquela forma antiga. Isso não pode acontecer. É como um remédio que você toma e os efeitos duram por horas, às vezes um dia inteiro. Então, sair da prática de yoga, atravessar a rua e entrar naquele modo de inquietude, emoções fortes, e você não se dar conta disto, esse não é o caminho. Você precisa se policiar o tempo todo. No início, pode ser cansativo, desgastante, mas você veio com essa intenção de querer se transformar. Não vai ser fácil, mas como qualquer coisa que você põe em prática, que você se dedica e que você se esforça, no início pode parecer até difícil, mas depois você se acostuma. Aquilo começa a fazer parte da sua rotina e você vai ganhando muita experiência. Esse é o processo transformador do yoga. Comece devagar, comece aos poucos, mas tenha em mente essa meta, tenha em mente esse objetivo. Esse desejo deve ser inabalável e indestrutível. No episódio 2 e 3, Integridade no ensino do yoga, o professor de yoga deve se sentir muito feliz, muito motivado, estimulado a fazer com que o seu aluno perceba pelo menos um pequeno percentual de tantas boas experiências que você teve ao longo das suas próprias práticas. E você sabe exatamente como guiá-lo, ou pelo menos deveria. Quando o professor adentra a sala de prática, os seus sentidos já aguçados ficam muito mais aguçados, muito mais em estado de alerta. Você precisa olhar para cada praticante, fazer uma leitura, sabe? Uma leitura corporal, uma leitura energética. E, pelo menos comigo isso acontece, é naquele momento que eu consigo criar uma prática onde vai atender cada um dos praticantes. Isso é fundamental. E aí, eu fico muito feliz com isso, porque eu adquiri essa habilidade há muitos anos atrás. Eu consigo, em um grupo misto, onde se encontram homens, mulheres e de idades diferentes, aplicar uma prática onde ela funciona para cada um dos participantes. E não só isso, eu me esforço para que as sensações que eu estou sentindo ali, já que eu pratico junto com o aluno, levar um pouco disso para cada um deles. Isso é maravilhoso, eu acho isso essencial, essa forma como eu me coloco, essa responsabilidade que eu tenho com cada um deles. Então, eu gosto de ministrar práticas, eu não me vejo trabalhando naquele momento, eu me vejo usufruindo de um trabalho tão gostoso, tão maravilhoso, tão bom, tão enriquecedor. No episódio 4, tudo parece ser para ontem. A pressa virou rotina. Ninguém aguenta esse ritmo alucinante. Eu sei que todos nós precisamos trabalhar, eu sei que temos
prazos a cumprir, mas não neste modo. Isso não vai te dar o resultado que você espera. E quantas vezes você errou e teve que repetir, perdendo tempo e paciência? Quando você respira, alcança um estado de tranquilidade, seus sentidos ficam muito mais aguçados. Você consegue perceber as coisas com muito mais clareza. Você vai produzir 10 vezes mais. Então, é uma questão de inteligência estar nesse estado que o yoga promove, que o yoga produz. Você precisa experimentar isso. Você precisa colocar isso em prática para averiguar do que o que eu estou falando realmente funciona. Já não temos tempo para nada. É tudo muito corrido. Você já não vai mais ali ao lado no Parque do Ibirapuera e aprecia realmente a natureza. Normalmente está olhando para o celular, normalmente está trabalhando. É um local que você pode até fazer isso, mas não é um local propício. Trabalhar é no escritório, é em casa, é em qualquer outro lugar. Quando você se predispõe a ir para um lugar como o Parque do Ibirapuera ou um outro local junto à natureza, esteja lá, veja os pássaros, veja os animais, veja as árvores, respire o ar fresco. Quando chegar em casa e encontrar o seu cãozinho que vem correndo todo feliz para você, ou o seu filho ou a sua filha, abrace, interaja, viva aquele momento como se fosse o último da sua vida. Viva com intensidade. Esteja realmente presente. Episódio 5: o medo irracional de perder o aluno. Quantas e quantas vezes seu filho, sua esposa, seu melhor amigo ou mesmo um membro da família ficou muito, mas muito aborrecido com coisas que você precisou falar. Da mesma forma, se comporta o professor de yoga. Ele consegue ter uma visão mais clara do que está acontecendo com o praticante. Ele vai para além do corpo físico, alcançando o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental. E isso faz com que ele consiga, de uma maneira espetacular, ajudar o aluno naquilo que ele mais precisa, não naquilo que ele quer, porque muitas vezes o que ele quer é fruto do seu emocional e aquilo não vai ajudar. É aí onde o professor às vezes peca e faz aquilo que o aluno quer e não aquilo que o aluno precisa. E é nessa hora que ele precisa fazer o seu trabalho, independente de se o aluno vai ficar na sua escola, porque entendeu, compreendeu e vai se esforçar para melhorar, ou porque simplesmente se melindrou e saiu da sua escola. Isso não está nas suas mãos, não tem jeito. O que você precisa fazer é um bom trabalho, um trabalho eficiente que vai realmente ajudá-lo a evoluir. Empatia e afinidade, que eu abordo no episódio 6, chega a ser um momento mágico. O aluno aprecia tudo o que o professor fala, mesmo sentindo dificuldade no processo, o que é muito natural. Mas ele entende claramente cada uma das palavras, não põe resistência, pratica com amor. Então, empatia e afinidade é essencial para que ambos cresçam juntos, para que o professor tenha
condições de ajudar o aluno naquilo que ele mais precisa. O aluno se abre, permite essa comunicação perfeita entre eles dois. Quando alguém me procura pela primeira vez para praticar yoga, meus olhos brilham, eu a recebo com um sorriso sincero, eu fico muito feliz por aquele futuro aluno, por saber que ali ele está em um momento de despertar da consciência. Algo dentro dele o levou até a minha escola. E isso é maravilhoso, isso é incrível. A pessoa está disposta a vencer os seus medos, a se livrar das suas dores, que muitas vezes o acompanha há anos. É uma tomada de decisão que vai mudar radicalmente a sua vida. A pessoa está consciente disso. Tudo bem que ela não sabe muito bem como isso vai ser feito e o processo não vai ser fácil, mas ela está disposta, muito disposta a tentar. E, como sempre, eu vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance para ajudá-la nesse processo de transformação. E por falar em transformação, as coisas realmente têm que acontecer, precisam acontecer. Primeiro, da forma como eu ministro as minhas práticas. Elas realmente são fortes, elas realmente vão causar algo muito forte e muito bom em você, de forma que você vai conseguir ver os resultados ao longo do tempo, à medida que você pratica. Isso é inevitável, isso tem que acontecer, isso você precisa observar, até porque é isso que vai te estimular a continuar. Se você não vê nenhum resultado, nenhum progresso, você vai se desanimar, você vai se desinteressar pela prática. Então, tem que ser uma prática poderosa, tem que ser uma prática que realmente funciona e você precisa ver essa transformação ao longo do tempo. Então, fechamos aqui a exposição desses 8 episódios, mas continuaremos a conversar um pouco sobre o poder transformador do yoga. Até o nosso próximo encontro.